Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maga do Mar. Hoje, como tal tinha dito no episódio anterior, trago-vos o primeiro convidado homem. Acho que é um privilégio, acho que depois a pessoa já agora já me vai dizer se sim ou não. Pronto, pelo título já sabem quem é, não é? Pronto. Foi meu professor na faculdade, no quarto, no terceiro, quarto e quinto, não, terceiro e quinto, terceiro e quarto ano, já não sei, professor, pronto. E, pronto, acho que vocês já sabem, não é? Portanto, professor Álvaro, como é que está? Está tudo bem? Sim, descontraído, na correria habitual, mas perfeitamente descontraído e Sim, tudo a correr bem. Sim. E tu também, ótimo. pelos vistos. Sim, Sim. sim, tá. Eu adoro. É assim, é a primeira vez que estou a gravar tão cedo, 8 da manhã. Uhum. Mas é uma hora que eu até prefiro porque estou com a cabeça muito mais fresca, mais inspirada. Pronto, acho que vai fluir melhor do que se for à tarde, porque o dia já aconteceu muita coisa e a pessoa já não está, já está Já a estamos pensar mais em várias cansados. formas. Já estamos mais cansados, exatamente. Sim. Então, só para fazer aqui uma introdução, o professor Álvaro Cidrais lecionou na Universidade de Lusíada. As disciplinas Cidade e Território e Geografia Humana, não sei se selecionou mais alguma para além destas duas ou não. Várias, várias, como por exemplo ambiente e Pronto. sustentabilidade, planeamento regional Ah, e urbano e mais um. sim. Então nós Foram tivemos quantas? umas 7 ou Nós 8. tivemos quantas disciplinas consigo? Não Eu foi acho só que a maior estas parte de duas? vós apanhou estas duas, cidade e território e geografia humana. Ok, As ok. outras tiveram azar e apanharam mais umas tantas. E, mas não foi, Os que não foi vieram todos a os anos. seguir. Não, houve uns que apanharam, até dei Sociologia Urbana, inclusivamente, e houve uns que apanharam essas apanharam-me em várias disciplinas. Houve uns desgraçados que me apanharam durante 2 anos em, salvo erro, 5 disciplinas. E, Uou! exatamente. Ok, por acaso eu tinha ideia, acho que foi só mesmo duas disciplinas, não tenho a certeza se foi duas ou quatro. Agora, bem, não Não, estudei a grande essa parte. maioria foi cidade e território e geografia humana. Pronto, exatamente. Eu acho que a minha de sustentabilidade também, mas se calhar não, já não sei. Pronto, adiante. Eu e o professor, vou contar aqui um bocadinho a história, como é que chegámos aqui, só para, pronto, de repente como é que o professor me chega ao podcast, não é? Eu e o professor começámos a acompanhar-nos e eu comecei a acompanhar também aqui as publicações do professor através do Facebook. Ah, e foram surgindo também publicações minhas. Sim, no final do ano passado, diria, talvez, e este ano foi mais É. aprofundado também, também porque, pronto, devido aqui a uma baixa, não é, de saúde, houve também, se calhar, mais disponibilidade para isso. Um, e no início deste ano contactei o professor aqui, porque pronto, no meu local de trabalho, como eu já vos disse no episódio anterior, estou também agora a tentar transportar este tipo de projeto para lá, para esse sítio, para uma instituição pública, como eu já vos disse. Da administração pública, realmente eram movidos e pelo menos uma vez por semana já vou estar em cima do assunto. E se correr bem, todos os dias, espero. Pronto, mas entretanto também estou a explorar outros caminhos por fora, porque acho que preciso também de enriquecer aqui mais conhecimento e conteúdo e trazer mais conteúdo, o máximo de conteúdo e partilha possível. E falei com o professor, porque o professor tem uma empresa, pronto, que o tema é sobre a felicidade organizacional, certo? É verdade, E, é a e Cidreira mais GPI. alguma coisa? E sim, é uma Exatamente. cooperativa mais em que tenha aprendido nos últimos tempos, que é o Lado Bom, Uhum, uma cooperativa para a promoção do bem-estar das pessoas exatamente. mais velhas, chamamos assim, ou mais experientes, eh, Sim. e pessoas como eu, mais ou menos dos 50 em diante, ou coisa que valha, e para trabalharmos também aquilo que as pessoas são, as pessoas mais experientes, que muitas vezes são poços impressionantes de patrimónios de conhecimento e de experiência Uhum. que
que podem partilhar e que eventualmente até nem partilham. E, portanto, temos aí trabalhado muitas coisas interessantes e descoberto coisas, como, por exemplo, como é que se gera o envelhecimento. Tem sido um espaço de aprendizagem muito interessante. Mais Exato. até do que da parte da felicidade organizacional, onde também já trabalho há alguns anos, e 4 pelo menos, e que também é muito importante para conseguir reforçar a produtividade, e a capacidade criativa, mas depois quando se junta isto com a parte do viver feliz, e de viver feliz com mais experiência, geram-se coisas muito interessantes e outras formas Uhum. de pensar. E é isso que eu tenho andado a fazer nestes 2 sítios, e tem sido uma aventura muito, muito, muito interessante. E essas publicações, professor, surgiram só quando começou, entrou nessa área ou já a fazia antes? Já, isso é que eu Não, não me recordo. eu, eu tenho eu tenho uma presença habitual no Facebook, que até é provocatória, para aí aos 13 anos, com Ah, ok. com várias formas. Ok, Hum, a presença já dura algum tempo. Eu se calhar sim, só comecei a reparar mais tarde. sim, é perfeitamente natural. E nos últimos tempos até tem sido menos presente do que noutras alturas. E costumo escrever uma coisa quando tenho paciência, ou criatividade pela manhã, que são as parvoíces matinais. E que são Sim. formas de provocar alguma reflexão, pensamento sobre vários assuntos e despertar para certas questões. Pronto, e portanto tenho feito isso. Há mais ou menos um ano comecei também a escrever umas coisas com alguma regularidade sobre felicidade e felicidade organizacional para no fundo, dizer: malta, isto é uma questão central na atualidade, vamos lá a ver se começamos a trabalhar isto. E Uhum. até porque os problemas de saúde mental dentro das organizações são imensos. Sim. Bem, saúde mental dentro das pessoas também. E portanto elas refletem-se no coletivo, nomeadamente no coletivo das organizações. E portanto tenho trabalhado e tenho chamado a atenção para, pessoal, precisamos trabalhar isto. Felizmente já há muita gente a fazê-lo, e então vamos lá dar mais consistência e colaborar nesse sentido. Pronto, é isso que eu Exato. tenho andado a fazer mais ou menos há um ano, e por isso é que também tem sido mais evidente essa, essa abordagem. Ok. Pois, curioso, porque eu, pronto, é lá, assim, em março, pronto, dei assim um parecer um bocadinho mais radical, aqui sobre a questão da felicidade, porque estava-se tão focado na produtividade, só se estava a pensar nisso, que eu disse o seguinte, disse, então, mas seria mais interessante medir felicidade em vez de produtividade? Porque eu acho que as pessoas não estão felizes, nota-se à minha volta que as pessoas não estão bem. Ahm, e depois aqui com a pandemia tudo mudou um pouco, não é? Sim, Também isso teve algum impacto. eu tenho trabalhado muito, deixa-me interromper-te, eu tenho Sim. trabalhado muito aos 16 anos, ou à volta disso. Eu até costumo dizer, aos 16 anos comecei a trabalhar liderança, só que não sabia, porque comecei a criar associações de estudantes e processos conjuntos e por aí fora, coisas colaborativas e depois associações desportivas e pronto, um conjunto não sei quantas coisas. E comecei no fundo a trabalhar de forma inconsciente na liderança. Depois mais ou menos a 23 anos, quando fui chamado ao primeiro cargo de direção de coordenação, tive que aprender muita coisa e comecei a estudar liderança. Portanto tenho vindo por aí fora. E quando começamos a perceber mesmo como é que é a questão da liderança e como é que funciona tudo isto, percebemos que a produtividade não é, a produtividade organizacional e a produtividade coletiva não são o resultado da capacidade de trabalho de cada um, são o resultado da capacidade de integração do trabalho entre as pessoas. E, portanto, mais importante do que cada indivíduo e as suas competências é a capacidade de criar vontade deles disponibilizarem as suas competências para um coletivo e de uma forma sincronizada com outros. Uhum. E, portanto, a produtividade depende, acima de tudo, da capacidade de colaboração ou de cooperação. Não Uhum. depende de cada indivíduo, depende do todo. Pronto, e aquilo que nós em Exato. Portugal temos muito mal em todos os sítios e mais alguns é exatamente a incompetência de liderança. Portanto, nós muitas vezes deixamos as pessoas trabalharem sozinhas.
individualizadas, e queremos explorar o máximo da competência daquela pessoa. Quando nós queremos explorar o máximo daquela competência, fazemos outra coisa muito interessante, que é levá-la ao stress, à pressão, à necessidade de ser extraordinária. E, portanto, em vez de estarmos a produzir condições, ambientes positivos, para a pessoa produzir o melhor que sabe, estamos a criar tensões para que ela possa produzir menos bem do que sabe. E, naturalmente, a produtividade baixa. Portanto, a produtividade individual baixa e a produtividade coletiva nunca foi elevada. Exato. O que é que nós, em vários estudos, temos percebido? É que, nos contextos em que nós criamos ambientes positivos para as pessoas se sentirem livres para serem o que são, geramos muito mais capacidade criativa e muito mais capacidade colaborativa. E em função disso, com naturalidade, torna-se mais fácil pô-las a trabalhar em conjunto para produzirmos melhores soluções e soluções mais rápidas, mais eficazes e com maior qualidade. Uhum. E no resultado final disto, há uma outra coisa extraordinariamente simples, que é as pessoas sentem-se mais felizes. E ao sentirem-se mais felizes, têm outra coisa muito interessante, que é produzem um conjunto de hormonas que aumentam o potencial de ligações neuronais criativas. Exatamente. E, portanto, é uma maravilha, porque depois a colaboração e o sentido de bem-estar da pessoa gera um conjunto de capacidades criativas novas, excelentes, nomeadamente em situações de necessidade de readaptação das coisas. Uhum. O que é que nos aconteceu com a pandemia? Foi o ambiente natural para as pessoas poderem produzir mais felicidade ou mais infelicidade. Uhum. E, portanto, as pessoas que conseguiram manter dentro do tempo da pandemia toda uma colaboração, mais tempo a estar com a família e curtir a vida, mais liberdade de horário para poder fazer a sua gestão natural com as Eu energias. senti mais livre, isto é, pronto, o que eu vou dizer pode ser assim um bocadinho, pronto, fora do normal, mas eu senti mais livre na pandemia do que me sinto agora. Claro, claro. E muitos de nós. Ou seja, quem já tem uma matriz de liberdade, de criatividade, de capacidade de construir, focar-se em objetivos e chegar a determinados resultados, e passou a ser dono de novo da sua autonomia, do seu tempo e da sua capacidade Exatamente. produtiva, no fundo, passou a ter condições ótimas para poder ser o melhor que é. E também para perceber, percebemos aqui uma coisa também, acho que é importante, percebemos em qual janela de tempo é que somos mais produtivos do Sim, essa é uma dia. questão essencia em termos É de produtividade e de essencial. felicidade. É. Eu só descobri há pouco tempo que sou muito mais produtiva de manhã. Sim, a maior parte das pessoas, digamos, há vários estudos, apontam sempre para mais ou menos 80% da população é mais produtivo de Uhum. manhã. Mas os outros 20%, 16%, há outros que dizem 15%, por aí fora, há outros que dizem 24%. Portanto, digamos que uma média, 80% é mais produtivo de manhã e menos produtivo ao fim do dia. E os outros são exatamente o contrário. São improdutivos ou quase improdutivos de manhã, até por volta das 11, meio-dia, e depois começam a aumentar a sua capacidade produtiva e começam a ser produtivos em termos intelectuais e em termos relacionais, Uhum. energia, vitalidade. E depois começam a ser muito mais produtivos ao fim do dia. Pronto. E nós não temos o sistema de trabalho preparado para integrar estas pessoas, temos que condicionar Não, todos a determinada forma. E condicionamos é ao meio verdade. intermédio, que é das 10 da manhã até vamos lá, às 6 da tarde, uma coisa que o valha, que é exatamente quando ainda nem uns são altamente produtivos, nem outros são altamente produtivos. É, Portanto, isto é uma aberração. Mas é. pronto, mas é a padronização habitual que nós fazemos das coisas pelo médium, pela máquina, acaba por reduzir o maior potencial de desenvolvimento de cada um. Uhum. Pronto. O que é que nos aconteceu na pandemia? As pessoas ganharam alguma autonomia e alguma liberdade para poder fazer isto e ganharam autonomia para outra coisa essencial em termos de felicidade, que é o desenvolvimento dos seus laços relacionais, familiares, afetivos. E, portanto, Exatamente. isto tudo produz toda uma capacidade em algumas pessoas para viverem a vida de uma forma mais feliz do que para continuar a ser mais do mesmo, de uma forma esforçada, desgraçada. Ai, o que é que vai ser e a obrigação que eu tenho. Pronto. Mas isto não é verdade para todos. Ou seja, se para uns aconteceu desta forma, outros, nomeadamente, que têm uma família miserável, em que têm laços miseráveis de relacionamento uns com os outros, Exato. passaram a estar subjugados à desgraça ou da solidão total,
ou da solidão acompanhada. Portanto, o que é que aconteceu com muita gente? Isso é visível, por exemplo, nas pessoas mais velhas que têm poucos laços familiares. Ficaram completamente isolados e a sofrer sozinhos, sem conseguir ter outros focos de desenvolvimento pessoal. Uhum. E a coisa começou a piorar em termos de saúde mental. Depois, outras pessoas, nos seus contextos familiares, tinham ambientes que não eram agradáveis e não são. E, portanto, não foi por acaso que aumentou muito o número de divórcios. Hum, É porque, naturalmente, se eu já estou solitário, mesmo acompanhado, dentro da família, eu vou aumentar a minha tensão natural na família. E, portanto, os problemas de saúde mental temporária, não estamos a falar de doença mental crónica, estamos a falar de saúde mental temporária, começaram a emergir nesses contextos. Portanto, eu diria que o que é que foi a pandemia de extraordinário? Foi algo que nunca nos tinha acontecido. E nas duas gerações anteriores nunca também tinha acontecido, felizmente só em 1920, 1918 e por aí fora é que temos Uhum. um tempo parecido com este. Exato. A verdade, e a tecnologia já é muito diferente, portanto a relação entre nós também é muito diferente, mas a verdade é que essa experiência foi uma experiência única. Nós nunca tínhamos vivido e, portanto, não sabíamos viver. E, portanto, tivemos que reaprender tudo, reinventar tudo, e isso criou novas formas de nos relacionarmos e novas formas de Uhum. sentirmos a vida. Pronto, e tivemos uma imensa necessidade de nos readaptarmos. Exato. Num novo mundo, que ainda para mais é altamente digitalizado e que tem uma coisa chamada telemóvel, que epá, é a máquina mais extraordinária de sempre, digamos assim. Ai, mas é um vício. Às vezes eu Exatamente, até me chatei com a necessidade exatamente, de estar agarrada. exatamente. Que é uma máquina, é mais ou menos, eu costumo dizer, há três, em termos de transporte, há três momentos impressionantes de diferença e de inovação tecnológica. O primeiro, ninguém normalmente se lembra disso, é o elevador. A existência de elevadores nos prédios permitiu passarmos de prédios de 5 andares a prédios de 50 andares. Pronto, e Boa, portanto a sim. intensidade, a aglomeração de pessoas numa cidade, aquilo que nós chamamos de densidade populacional, só é permitida porque inventámos uma coisa chamada elevadores. Pronto, e portanto os elevadores são os primeiros grandes modificadores da sociedade urbana. Os segundos grandes modificadores são os automóveis. Pronto, e destruidores do planeta. Isso é outra questão, é outra parte que vamos ter. Os terceiros são os telemóveis. Porquê? Porque enquanto os primeiros transportavam acima de tudo pessoas e carga na vertical, os outros passaram a transportar muitas pessoas e muita carga na horizontal, com uma liberdade Exato. imensa de andar por vários sítios. Estes agora dão-nos a liberdade total de andar para todo lado, mas de Uhum. informação. E então, a imaterialidade disto dá-nos uma capacidade imensa para estarmos ligados a qualquer sítio do mundo, em qualquer contexto, e estar a viver, a curtir ou a sofrer a qualquer hora, em qualquer contexto, mas dá-nos Sim. também a liberdade de poder pegar no telefone e ligar, como aliás se nota, para o Primeiro-Ministro e falar com ele sobre uma coisa qualquer. Pronto. E a verdade é que há uns anos isto não existia. Pronto. Isto induz em nós uma quantidade de estímulos e uma quantidade de dependências estimulantes nos nossos cérebros que, se nós não soubermos gerir isto como deve ser, tanto nos pode É. levar para uma excelente felicidade como uma excelente infelicidade. Uhum. Pronto. Portanto, e é este problema. Nós nunca tínhamos tido isto na história. Ou seja, nós Exato, sim. estivemos agora fechados em casa, digamos assim, mas com um conjunto de tecnologias que nos permitiram estar em vários sítios do mundo ao mesmo tempo. Eu hoje em dia faço conversas pelo menos uma vez por semana com Macau, online, e tratamos de negócios e de questões e de consultorias e por aí fora, à distância, do outro lado do mundo. Quem diz Macau, diz Indonésia, diz os Estados Unidos, diz o Brasil, uma coisa perfeitamente normal. Ora, há 20 anos isto era impensável. Começámos a brincar com isso na Faculdade de Ciências há 23 anos, por exemplo. Epá, era preciso uma sala com um computador especial ou uma rede de computadores especiais, uma porcaria de um ecrã muito grande, era difícil arranjar as máquinas para filmar aquelas coisas. Hoje em dia estamos aqui a conversar online, computador para computador, mas podíamos estar a fazer por telemóvel, perfeitamente a mesma Exato. coisa, e conversar a qualquer hora, em qualquer lugar. Pronto, isto é uma nova realidade. Pronto. Uhum. Quem foram as pessoas, quantas pessoas começaram a pensar sobre isto e a divertir-se e a ter o prazer
de usar estas novas tecnologias, estas novas realidades, num sentido positivo? Pouquíssimas. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que muita gente acabou por ser esmagada por esta nova realidade e por esta quantidade de estímulos contínuos que a toda a hora nos chegam, porque toca um plim de uma aplicação qualquer, porque a seguir faz um plim de outra aplicação qualquer, porque a seguir, a imagem tão gira, deixa-me cá ver no Facebook. E, portanto, o nosso cérebro está constantemente em stress, estimulado em Sim, stress. sim. Pronto. As nossas relações também. E, portanto, ou aprendemos a gerir o tempo de uma forma completamente diferente e a gerir o nosso tempo emocional e o nosso tempo relacional, ou arriscamos a ser esmagados, como aconteceu com muita gente, e está a acontecer com muita gente, por toda a intensidade de estímulos contínuos. Exato. Ora, voltando à conversa da produtividade, os efeitos que isto tem no abaixamento de produtividade são imensíssimos. Porque, se estivermos a falar da produtividade individual, estamos constantemente a distrair-nos com qualquer coisa. E, portanto, aquela capacidade de estar focado num determinado processo, estar a fazer qualquer coisa, isso acontece ao tipo que está a fazer surf nesta altura ali em Carcavelos, e que sim, não tem a porcaria do telemóvel ligado, nem tem outra forma qualquer, e está a curtir a onda e a sentir a onda, e aparece-lhe mais um pensamento, não sei o quê, e aquilo é uma outra vivência. Ou o senhor que está a cavar qualquer coisa e a construir qualquer coisa, e está a pensar sobre esse assunto. Isto é uma coisa. Agora, o outro que está distraído com o telemóvel, a qualquer hora está a perder o foco, está a perder o flow, aquilo que nós chamamos de flow, e está a perder a capacidade de qualquer coisa porque se distrai com qualquer coisa. E, portanto, torna-se improdutivo e comete erros. Pronto, isto do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo, quantas vezes está tão estressado que reage agressivamente ou repulsa imediatamente, afasta imediatamente qualquer contacto de alguém que até quer ter uma relação momentaneamente positiva, construtiva com aquela pessoa. E, portanto, do ponto de vista da produtividade coletiva, reduz também a capacidade de sermos mais produtivos. Ora, ok, se esta é uma nova realidade, então nós, enquanto líderes destes processos e liderados dentro destes processos, temos de ter uma nova atitude perante tudo isto. Mas quem é que anda a estudar isto e quem é que anda a trabalhar com isto? Para aí 0,0003% da população. E quem é que anda a praticar isto? Alguns praticam, a grande maioria não. E, portanto, diria que se tivermos 2% nas organizações que se preocupam realmente em gerir toda esta nova realidade, já é uma sorte tremenda. E se tivermos 1% destes que até é verdadeiramente consciente e sabe parar, sabe meditar, sabe relativizar a coisa, sabe refocar as pessoas, pá, malta, deixem-nos disso, e agora vamos focar aqui neste aspecto, neste momento, e vamos lá curtir isto. Se calhar já é uma sorte. E, portanto, a realidade que nós temos neste momento é a tendência natural para o abaixamento da produtividade. Sim. Que resulta também, como é evidente, depois, em mais esforço. E, portanto, menos capacidade de estarmos disponíveis para sermos felizes. E, portanto, isto é tudo uma bola de neve que vai crescendo e que nós não vamos sabendo gerir como deve ser. Sim. Não, sabe, quando eu disse essa frase, que tal um dia de felicidade, ficou tudo na sala assim um bocado. Quer dizer, eu senti um grande apoio por trás dos meus colegas, mas os bichinhos ficaram assim um bocado. Como assim? Mas isso não é mensurável, não é? É Então mensurável, gerou não ali temos. uma polémica. É que é Pronto. mensurável, é mesmo altamente mensurável. Agora, nós não Sim. temos ainda os instrumentos de medida que podem perceber estas lógicas todas, porque são instrumentos complexos. Pronto. Agora, temos uma outra coisa extraordinária. Alguns têm, a grande maioria não tem, infelizmente. Outra coisa extraordinária que é a capacidade do cérebro processar milhares de estímulos e de informações num curto espaço de tempo e saber reagir naturalmente, de forma construtiva ou positiva, a esse processamento imenso de estímulos, que também Sim. alguns deles são informação. Pronto. Ou seja, há pessoas que têm sensibilidade e conseguem perceber isto tudo e dar ali aquele toque certo. É como o jogador de futebol que consegue rematar no momento certo, consegue, ou, por exemplo, o treinador, o Ruben Amorim, do Sporting, ter uma capacidade de perceber não sei quantas coisas, se lhe perguntarem, mas porque é que tu sentes isto e pensas aquilo? Pá, não sei, estive lá muitos anos dentro do jogo, jogava, isto é assim, é óbvio que é assim.
mas sabes explicar? Não, não sei explicar, mas é óbvio que é assim. Portanto, eu sei tomar a decisão certa no sítio certo, no momento certo. Porquê? Porque a capacidade de processamento de estímulos e também de informação que ele tem é muito diferente da de outros. E então ele Exato. gera esta informação toda e consegue tomar uma decisão que funciona. Que ele não sabe explicar bem porquê, mas que funciona. Pronto, é mais ou menos como a história da avaliação. Nós às vezes percebemos, mas isto funciona e aquilo funciona. Mas então e qual é o modelo de avaliação disto? Epá, se fores construir um sistema de avaliação, vais gastar provavelmente 20 anos de trabalho de várias pessoas, entretanto a realidade mudou, mas vais usar 20 anos de trabalho de várias pessoas para conseguir chegar a um modelo que até está mais ou menos afinado e que permite qualquer coisa. Ora, isso não existe. Em alternativa, há uma outra coisa que neste momento já começa a existir, mas também é altamente criativa e, por vezes, criativa desfocada, que é a inteligência artificial. Ou seja, tu hoje em dia já começas a ter mecanismos, e vais ter, em 3, 4, 5 anos no máximo, vais ter mecanismos interessantíssimos de inteligência artificial que são capazes de fazer exatamente os mesmos processos que o ser humano faz e até de forma mais estruturada e mais rápida. Pronto. E é isso que já está a começar a acontecer. Mas como é que nós estamos a reagir em relação a isso? Cheios de medo. Pronto. E há razões para ter medo. Porque tudo o que são novas tecnologias com novos poderes, sem a ética adequada para as poder gerir, normalmente dão grandes caldeiradas. E, portanto, há razões para ter medo. Agora, a questão é, mas é o medo que me tem de impedir, ou é o medo que tem que fazer com que eu impeça esse processo de desenvolvimento? Se calhar não. Porque, inclusivamente, o medo de fazer mal as coisas é da posse de um conjunto de pessoas, mas há outras que não se preocupam nada com isso. E o que lhes interessa é fazer. E, portanto, elas vão pegar naquela tecnologia e desenvolvê-la. Não para uns fins éticos e decentes, mas para uns fins claramente indecentes. Portanto, a tecnologia vai se desenvolver de forma muito evidente e muito consistente. Portanto, ficar com medo de uma tecnologia é prepararmos para nos suicidarmos e atrasarmos em relação a outras. Mas o ser humano, habitualmente, e então o português é assim, o conservador europeu é assim, poder aceitar uma coisa nova é algo que nos assusta. Sim, Pronto. eu E senti então, muita resistência. exatamente, e portanto toca a resistir imediatamente. Não, não vou fazer isso. Mas ao mesmo tempo o meu cérebro vai-me estar a dizer assim, mas estás a ser totó, a coisa pode funcionar de forma diferente. E portanto eu vou entrar em desacerto emocional e desacerto global. Que depois, como tu também de vez em quando falas, e é importantíssimo, isto vai se refletir no corpo. E, portanto, há um conjunto de doenças efetivas que nós estamos a ter hoje em dia que decorrem também de todos estes desacertos, Sim. também intelectuais ou racionais ou relacionais, ou seja o que for, que nós vamos vivenciando. Eu acho que para as pessoas então que são mais sensíveis, como eu, acabam por se matizar mais rapidamente, não é? Exatamente. Portanto, isso foi o que me aconteceu. Exatamente. Mas acontece a ti, mas se tu reparares, aconteceu-te a ti, tu vivenciaste na primeira pessoa. Mas, se reparares a quantidade, eu aí tenho uma certa sorte ou azar, convivo com muita gente, de muitas organizações, em contextos muito diferentes, e vejo o mesmo padrão, ou seja, a quantidade de pessoas em desequilíbrio neste momento, a tenderem para altos níveis de stress que somatizam e que o corpo depois reflete, ou para a passividade total, que é a maneira de sobreviver. E, portanto, não deixa-me estar quietinho, nem vou fazer nada, porque se eu faço alguma coisa, isto pode dar asneira. Portanto, a tendência da pessoa para se auto-reprimir ou para entrar em doença emocional, física, mental, as coisas mais variadas, é muito elevada e não é por mero acaso que nós estamos a crescer ao nível das organizações no número de pessoas com percentagem de doença ou de ausência do trabalho ou qualquer coisa relativa a este processo. Não é por mero acaso, é perfeitamente natural. É estranho é que as pessoas não tenham percepção sobre isto. Pronto, porque estes Não, acertos existem. Não têm, não. E então os líderes não têm mesmo percepção de não, culpa. Eu dou não. muita formação a líderes e quando falo desta maneira, eles primeiro começam a pensar assim, lá vem ele com os esoterismos, depois quando apresento alguns dados concretos, eles dizem, mas isso é mesmo assim, que estranho. Pois há um ou outro que lá tem a coragem de dizer, eu já tinha percebido que era assim, mas não podia
falar porque a malta aqui à volta não acredita nisso. Ainda bem que me está a dizer isso, ainda bem que há esses dados, porque afinal aquilo que eu sinto na prática está comprovado, ou está começado a evidenciar-se como real. Pronto, e portanto tem esta história, é esta a realidade que nós estamos a enfrentar hoje em dia. E a coisa vai tender para piorar. Porque a quantidade de inconscientes sobre estas matérias é muito grande e normalmente Por com facilidade isso, chegam a lugares de decisão. por isso é que eu achei urgente e acho que se estou com esta consciência e se estou a trabalhar no local em que estou a trabalhar atualmente, acho que uma das minhas missões passa por tentar trazer essa consciência aos outros, não é? Acho fundamental. Só que eu sou uma sozinha, é difícil. Não, és Quer uma dizer, desligada. tenho mais Ou seja, uma ou duas pessoas lá dentro que é, estão também no mesmo mindset que o meu e pronto, isso começa a ajudar também. o que está a acontecer agora, também de forma interessante, é que as pessoas estão a começar a ganhar consciência da inconsciência. Ou seja, estão a começar a perceber, pá, isto não funciona. Então o que é que se passa? Tem que ir buscar qualquer coisa. Sim, percebem? Isto não está a funcionar, mas ficam Sim, só por aí. exatamente. Mas é a etapa antes de depois ter que dar os outros passos. E aquilo que é giro no meio deste processo todo, e por isso é que depois entra a questão da intergeracionalidade, é que para encontrarmos novos quadros de referência para solucionar esta situação atual, para entendê-la primeiro que tudo e depois solucioná-la, nós se calhar não podemos pensar fechados nas nossas caixinhas. E portanto, é muito interessante quando nós conseguimos criar diálogo e cruzar vários pontos de vista. Por exemplo, um engenheiro a conversar com um arquiteto e a conversar com um psicólogo, que é aquele cruzamento temático interdisciplinar que é crucial fazer. Mas depois também o de diferentes pessoas com diferentes contextos de vida e diferentes tempos de vida. Porquê? Porque isso, como eu também estou a dar aulas no ensino secundário agora, fui fazê-lo por aprendizagem, porque acho que devo dar também um contributo aos miúdos em determinado sentido, e achei que, Bom, epá, estás a precisar de ir aprender um bocado o que é que estes miúdos estão a sentir. Porquê? Porque a geração mais nova, claramente, vivenciou coisas que a geração da minha idade, 55 para cima, não vivenciou. Ou seja, e depois tenho vindo a descobrir coisas muito interessantes também, como por exemplo, um miúdo com 16 a 17 anos, neste momento, vive numa instabilidade imensíssima por causa dos estímulos digitais que tem e uma emocionalidade ainda mais descontrolada porque as gerações seguintes estão completamente perdidas. E, portanto, quando eu preciso que alguém me diga como é que se utiliza isto, como é que isto pode ser bom para mim, o que é que eu posso filtrar, que informação é relevante e não é relevante, os outros estão à toa a não conseguirem estabilizar aquele desgraçado que está perdido. E que só tem 16 anos de vida, mas começa a pensar assim, 16, 17 ou 18, mas começa a pensar assim, mas eu daqui a 2 ou 3 anos tenho que estar autónomo, eu tenho que me safar sozinho, mas eu não percebo nada deste mundo. E também os outros não me explicam como é que este mundo funciona. Portanto, eu estou à toa. Portanto, a desgraça de um miúdo com 16, 17, 18 anos, se há uns anos, quando nós não tínhamos estas tecnologias massacrantes, digamos assim, já era pesado, porque era aquela ansiedade de como é que vai ser a vida quando eu for crescido? O que é que eu tenho que aprender para chegar à vida quando for crescido? Agora imagina, quando eles olham para os modelos mais acima e veem, mas os gajos estão tão perdidos como eu. Então a ansiedade destes, perante também um outro contexto que é, mas e ainda para mais, as alterações climáticas, a guerra, tudo isto que está aqui, esta informação toda que vai recebendo, esta vida é uma desgraça, o meu futuro vai ser terrível, vai ser uma miséria. Sim. Como é que eu vou viver com isto? E a verdade é que os idiotas da minha geração, que eu costumo dizer são miseráveis, nós estamos a fazer um mundo muito mau, porque não estamos a ser capazes de Vamos só aqui viver com isto. situar, a sua geração é baby boomer, certo? Basicamente. Eu posso dizer que em Portugal é baby boomers, nos Estados Unidos é a geração X. Porquê? Porque a nossa Sim, sociedade só se urbanizou já percebi. 30 ou 40 anos depois. E, portanto, há aqui uma diferenciação grande. Portanto, se eu estiver nos Estados Unidos, eu sou a geração X. Se eu estiver em Portugal, eu sou a geração baby boomer. Pronto. Ok. E a geração baby boomer, tanto lá como aqui, é a geração que não tem consciência da realidade que está a acontecer. E que está completamente perdida. Eu olho para colegas meus, da minha idade, ex-colegas da escola, e vejo, epá, este teve sucesso 5 estrelas, está ótimo,
mas agora está a ficar à toa, não está a perceber o que é que está a acontecer. E tem um grande sucesso, dono da empresa, diretor da recursos humanos, Carreira. não sei o quê, uma carreira excepcional, não sei o quê. Pá, não estou a Uhum. ver nada disto, meu, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar? O mundo inteiro mudou e os teus quadros mentais já não são aqueles que Exato, tu já utilizavas para não. chegar onde chegaste. Mas é que eu acho muito curioso como é que o professor, pelas suas publicações e as minhas, o nosso mindset é igual e nós temos uma diferença, de quê? 30 anos, 30 talvez, não anos, sei. por aí, sim. Mas é Não que é é? é uma coisa diferente, porque o cérebro mantém-se ativo até aos 90. Tu pegas num Edgar Morin, que tem 103 anos nesta altura do campeonato. O Edgar Morin tem um cérebro que entende perfeitamente a conversa que nós estamos a ter, Uhum. porque foi criando redes neuronais, entendimentos das coisas, que não o fixam numa determinada geração. Sim. E, portanto, foi tentando perceber, e com 103 anos de experiência de vida e de pensamento de construção de redes neuronais diferentes, ele tem uma capacidade de entender as coisas que eu com 56 não tenho, estou a meio do percurso, e que tu com 26, 36, digamos assim, também não tens, porque estás a um terço do percurso, coisa perfeitamente normal. Mas as redes neuronais têm flexibilidade para receber outros aporos e reconstruir novas redes neuronais. Mas Bom, sabe que isso, desculpe só interromper, essa construção de novas redes neuronais, novas sinapses, novas memórias, eu digo que só consegui fazer através de terapias alternativas. exatamente isso. Não é a única via, Não mas é é, uma não das é. vias. É, sim. Brincar, por exemplo, brincar no campo, não é preciso termos vias alternativas, é brincar no campo e ouvir histórias dos velhos dos velhos, vamos falar de pessoas como eu e pessoas com 80 anos e por aí fora, que contam histórias do campo, histórias de vivência com a natureza, por exemplo, são formas interessantíssimas, desde que nós queiramos, sejamos dispostos a aprender com isso e não fechados nos nossos medos de aprender, desde que nós queiramos, nós bebemos essa informação e criamos novas sinapses e novas Uhum. redes neuronais. E isso permite-nos toda uma capacidade de aprendizagem em diferentes idades que realmente nos dá flexibilidade e adaptabilidade muito grande. Uhum. Portanto, não é preciso ser pelas vias alternativas, mas são uma via muito interessante de fazer. A Sim. meditação, a meditação, e que não é uma meditação, não é aquela meditação do ficar a meditar durante 20 e tal minutos para não sei o quê, para libertar a mente, não sei o quê. Não, não. Há meditações de 3 minutos, há meditações de 4 minutos, há meditações das mais variadas. O simples ouvir uma música jazz, focado nos sons da música jazz. Então, qual é o aparelho que está a tocar, qual é o instrumento, o que é que ele está a fazer com isto. O simples imaginar esta brincadeira é um ato próximo do Medita. meditativo que nos Sim, cria competências neuronais e de sinapses que outros atos não o fazem. O estar a exatamente. nadar em alto mar, por exemplo, a certa altura estamos a pensar noutras coisas, em alto mar ou num sítio onde não temos pé, estamos a pensar noutras coisas e a certa altura desligamos completamente do mundo, das Sim, são racionalidades, das meditações mais preocupações, ativas. São meditações exatamente, mais e ativas, conseguimos sim. fazer mudanças na nossa rede neuronal para poder fazer qualquer coisa. Os caminhos trouxeram-me isso, por exemplo, também. Exatamente. Portanto, nós podemos fazer isto. Agora, é preciso estar predisposto, do ponto de vista emocional, para receber outras perspectivas, aceitar outras perspectivas, integrar outras perspectivas e fazer uma coisa que aí é que eu acho que nós estamos a falhar redondamente na sociedade europeia e muito em particular na sociedade portuguesa, que é aceitar que o diferente, o ponto de vista diferente, a ideia diferente, a experiência diferente, é uma riqueza para nós. É, exatamente, É sim. que não é o contrário. E é aí que eu costumo dizer: epá, a intergeracionalidade é uma coisa extraordinária, porque eu não consigo viver. Eu tenho 56 anos e vivi a minha vida de 56 anos. Eu não consegui viver a vida de 83 anos de um grande amigo qualquer que tenha, nem de 14 anos. Portanto, Uhum. eu, neste momento, num facto qualquer, quando o for interpretar, consigo interpretar com a minha experiência de vida de 56 anos e a minha disposição naquele momento. Exato. Mas se eu conseguir ter inteligência suficiente para dar valor ao que um miúdo de 12 anos, ou de 3 anos, ou de 14 anos está-me a dizer sobre aquela realidade, ou que uma pessoa de 83 anos me está a contar sobre aquela realidade e a remeter para outras coisas, então eu fico muitíssimo mais rico e muito mais Mas capaz de encontrar uma solução inteligente. isso é a arte da empatia. É a arte de empatia e que eu às vezes até digo: epá, isto não tem nada de especial, isto é ser inteligente. É Exato, saber que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. E nunca serei. exato, Eu sim. sou uma Exato. pessoa que utiliza o meu cérebro, o meu corpo, o meu cérebro e toda a minha experiência para processar um conjunto de coisas e, se for verdadeiramente inteligente, para perceber o que os outros me querem dizer com o que sentiram.
Uhum. Pronto. E aí sim, talvez eu consiga crescer mais. Talvez eu consiga ter mais soluções disponíveis. Talvez. E é sempre a minha vivência. Por acaso eu agora tenho aceito e eu acho que é por isso que estou a conseguir dar determinados saltos, ando-me a abrir aqui a determinados, isto é a troca de conhecimento entre gerações, ou seja, há a geração que vem atrás, é atrás de mim que se diz, ou à frente, a geração, eu sou da Y, ou seja, é Z. Quer dizer, exatamente. A partir de 94, 95, as pessoas que Sim, nasceram nessa altura até sim. 2010, não estou em erro, certo? E é engraçado porque é assim, eu até há bem pouquíssimo tempo tinha uma visão que não, eu estou a trabalhar num sítio e tenho que ficar neste sítio, ou então eu tenho que transportar para outro sítio e ficar nesse sítio. Ou seja, eu não, eu tinha, o meu mindset era eu tinha que ficar agarrada porque eu tenho que ter estabilidade financeira e tenho que ter dinheiro por mês seguro. Só que isso acaba por me boicotar aqui os meus sonhos. É, E se eu tenho a ferramenta do digital, eu possivelmente se cá consigo estar em vários sítios ao mesmo tempo e começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não estar agarrada a um sítio, vinculada com um contrato, não é? é. Ou Embora seja, isso represente mais risco do ponto de vista da estabilidade e da sim, dignidade financeira, são duas coisas extremamente relevantes, a exato. verdade é que te podem, tu, por optares pela estabilidade financeira, podes perder a tua estabilidade emocional. Uhum. E em termos de vida das Foi o que pessoas, o que é era o mais que me estava a importante? acontecer, sim. Exatamente. E o que é mais importante na vida das pessoas? É claramente a estabilidade emocional. Uhum. E eu costumo fazer sempre uma comparação com a pior situação que conheço de todas, que é a guerra. E por isso é que eu sofro bastante também ali com Gaza, com a Ucrânia, com os vários variados sítios onde há guerra. Síria, então é uma miséria, nós agora não ouvimos falar dela, mas é uma coisa, é de facto uma Pois. realidade miserável, francamente miserável. Quando eu estou em situação de guerra, eu não tenho capacidade, não tenho estrutura para poder ter a paz de espírito e a paz emocional suficiente para poder fazer qualquer coisa. E o pior não são as bombas que explodem. O pior são as emoções da bomba que vai explodir ao pé de mim, que me vai matar ou que vai matar alguém que eu gosto. Ou seja, o grave, grave da vivência de qualquer ser humano não é o facto em si, é o modo como nós emocionalizamos a coisa. Uhum. E por isso é que há indivíduos que são uns perfeitos assassinos, psicopatas inqualificáveis, infelizmente normalmente chegam a cargos de poder e depois tomam decisões de fazer guerras, que é uma relação perfeita. Mas é a realidade que acontece. Mas a questão estrutural da diferença entre uns e outros é a questão emocional. É que uns são emocionalmente capazes de controlar as suas emoções e tornam-se verdadeiros assassinos psicopatas, e outros não, continuam presos a si próprios, com as suas emoções, e alguns até, como é o meu caso, eu prefiro. Também podia ser um psicopata, quando tenho esta inteligência posso passar a ser um certo psicopata, mas não quero. Prefiro emocionalizar. E o ser humano, efetivamente, é um ser de emoções. E, portanto, quando nós conseguimos cuidar das emoções de uma forma positiva e criar a paz suficiente, a dignidade suficiente, para que as emoções possam ser as construtivas, as positivas, e possamos controlar outras que são emoções que nós consideramos, de um modo geral, negativas, também são muito importantes para a nossa existência, mas que efetivamente são negativas, ou nós sentimos-las, nós produzimos hormonas de reação, adrenalinas e coisas do género, que não são hormonas de felicidade, são hormonas de reação, de guerra, de conflito, de reação. O cortisol, sim. No fundo, o cortisol e a como é que se chama? A adrenalina, que são cruciais Sim. para a Uhum. sobrevivência. Ok, são ótimos para a sobrevivência, não são ótimos para a felicidade. Essa é uma questão. Mas nós vivemos nesse registro. E o registro emocional é o registro que efetivamente determina a nossa existência. Ou Uhum. seja, a nossa consciência de existência vem, acima de tudo, de um registro emocional. E depois da capacidade de, nesse registro emocional minimamente estabilizar, eu não estou com medo de ganhar uma bomba em cima, então não estou num registro físico, emocional contaminado tipo, eu sei que vou ter as coisas que preciso, estou relativamente bem, estou num registro mais calmo, então a partir daí eu posso construir outras coisas, posso estar a ouvir música calmamente, posso estar a sentir qualquer coisa calmamente, ter serenidade, então posso viver outra coisa. Portanto, às vezes mais importante do que ter a estabilidade financeira é ter a estabilidade emocional.
Mas Às vezes a instabilidade pronto, financeira corrói a estabilidade emocional e, portanto, e retira-nos a dignidade. Pronto. E a sim, questão sim, crucial que sim. depois está neste processo todo é a questão da dignidade. Uhum. Por isso é que nós, por exemplo, eu estou a dizer isto, e no lado bom nós temos 3 preocupações centrais para trabalhar com as pessoas. É a sua dignidade, a sua utilidade e a sua comunidade. Porquê? Porque se eu conseguir trabalhar e ajudar as pessoas a encontrarem a sua dignidade no contexto que têm, elas estão em condições emocionais para viver a vida de uma forma diferente. Se eu lhes der sentido de utilidade, se eu as ajudar a encontrarem, não é, eu não dou nada, é se eu ajudar a criar um ambiente positivo, em que a pessoa tem sentido de utilidade, ela começa a ter razões para existir, para se expandir, para crescer e por aí fora. E depois, se eu a conseguir ligar em laços afetivos e emocionais com outros, num sentido de comunidade colaborativa, então eu consigo criar condições para que ela seja verdadeiramente feliz. Pronto, e, portanto, estas são as preocupações fundamentais. Consigo fazer com que ela seja feliz? Não. Eu consigo criar as condições para que ela possa ter felicidade e possa cultivar a sua felicidade. Depois, ela, pelos mecanismos próprios de autoconsciência, de diversão, de alegria, por aí fora, um Uhum. conjunto de não sei quantas coisas, e de simplesmente fazer tarefas que adora fazer tarefas, em que não se nota, não nota que está a consumir o tempo, porque ela está a viver o tempo e o prazer de fazer a tarefa, isso dá-lhe a felicidade suficiente para que ela possa sentir que a vida vale a pena. Pronto, e portanto, é neste jogo destas 3 coisas que nós construímos o ambiente positivo favorável para que a pessoa efetivamente possa construir a sua felicidade e comece a perceber o valor extraordinário que tem de construir essa felicidade em comunidade. Porque Certo. efetivamente eu acresço valor ao outro, fico mais feliz por isso, o outro acresce valor a mim e eu fico mais feliz por isso, e de um momento para o outro, mas isto assim até tem sentido. Tem sentido que eu sei o que é que ando aqui a fazer, tem sentido que eu sei e tenho ótimos laços de relacionamento com os outros, e tem sentido que eu estou bem, estou digno, sinto-me digno, portanto estou emocionalmente estabilizado. Uhum. E é esta, digamos, esta trilogia crucial que nós temos de fazer em todos os contextos. Nós chegámos a isto por uma coisa muito gira, que foi pensar, mas o que é que faz falta mesmo? Qual? Olhamos para as pessoas mais velhas e quem é que está em maior sofrimento? E a primeira coisa que nós tentamos, os desgraçados não têm dinheiro. Pronto, mas não, mas as pessoas, e agora foi muito evidente com o Covid, as pessoas que sofrem mais são as pessoas que estão sozinhas. A solidão é a coisa que neste momento mais está a corroer as pessoas. E depois, conversando com outras pessoas, a coisa que elas nos diziam muito frequentemente era: o problema é que eu agora deixei de ser útil. Quando eu saio do mercado de trabalho, eu deixei de ser útil, já não me sinto útil. Uhum. E a certa altura percebemos, espera aí, não, as 3 coisas mais graves que as pessoas nos referem habitualmente são: deixei de ser útil, estou solitário, estou Feliz. sozinho e não Uhum. tenho dinheiro para fazer o que eu queria fazer, ou seja, a dignidade financeira. Ok, mas depois pensámos, no meio disto tudo, estas 3 coisas matam a dignidade emocional. A dignidade é que é a questão central. Pronto. E a comunidade é um dos elementos essenciais, o sentido de comunidade, os laços afetivos, boas relações positivas e por aí fora, e o sentido de entreajuda, são elementos essenciais para nós contrariarmos tudo isto. Ok, foi a Uhum. partir daí que começámos, no âmbito do lado bom, a pensar, então, malta, temos que arranjar aqui uma forma qualquer de trabalhar tudo isto. E ao fazermos este esforço de criar as condições melhores possíveis para as pessoas mais velhas terem uma vida mais feliz, a certa altura começámos a dizer, espera aí, mas isto é uma questão de gestão de envelhecimento. Então isto é aplicável a todas as pessoas, desde os 20 anos em diante, 30 anos em diante, Uhum. e fora. Isto é um modelo que se calhar deve ser pensado, mas depois trazido para todos os contextos, até se calhar até aos 14, 15 anos, quando nós começamos a projetar a nossa vida para o futuro, em termos de Exato. sociedade e em termos de história de vida que nós vamos projetar. E então, se calhar, vale a pena usar isto tudo ao longo de todo o tempo. E foi aí que surgiu, espera aí, então, mas isto encaixa perfeitamente dentro das empresas. Porque a maior Claro que parte da sim. vida da pessoa, a vida ativa da pessoa, vai ser feita na empresa. Então, o Certo. melhor sítio para trabalhar estas questões é a empresa. Pronto, e aí Mas por fizemos a isso é junção com a que outra componente. aquela frase que se diz tanto, nós trabalhamos para viver, para mim mata-me um bocado, porque é o seguinte, nós passamos tantas horas no local de trabalho, então aí tu não estás a viver, estás a fazer o quê? Sim, exatamente. Eu não trabalho por Ah, viver. Aliás, várias pronto. vezes
Mas isso também foi uma opção há muitos Mas anos. isto é para combater aquela velha máxima que nós vivemos para trabalhar. Por Exatamente. isso é que e invertem. Não, não, nós trabalhamos para viver. Não, Mas também não é não. assim. Nós podemos trabalhar para viver. Isso é outra questão. Exato, Agora, eu muitas exatamente, vezes, sim. a minha família, bem, eu tenho uma sorte tremenda, que é ter uma mulher e umas miúdas que me aceitam como sou e que aceitam as loucuras que eu fui fazendo ao longo da vida. Loucuras dentro de muitas aspas. Que há uns tempos andava a conversar com alguém e dizia, espera aí, eu nunca fui despedido. Porque a pessoa dizia, fui despedido 2 vezes e tal. Eu nunca fui despedido. E depois, não, eu já estive em 5 lugares e despedi 5 patrões. Espera aí, porque eu estava efetivo aqui, depois estava efetivo ali, depois estava efetivo... eu já Uhum, despedi 5 patrões. Só um maluco é que faz isto. Ou seja, despedir patrões uma vez, uhum. é aceitável. 2 vezes, é aceitável. 3 vezes. Então, porquê é que eu tenho despedido patrões? E tenho feito, de facto, por 2 razões. Primeiro, que eu não suporto um conjunto de parvoíces e tenho vontade de fazer algo mais. Segundo, porque tenho uma família. Tenho uma família que me consegue aturar nessa loucura. Loucura dentro de muitas aspas. E, portanto, estas duas coisas combinadas, e tenho tido sorte ao longo da vida, têm permitido que os riscos que eu assumo, e que são muito grandes em vários contextos, tenham funcionado aceitavelmente. E eu nunca tenha perdido a dignidade emocional. Pronto, essa é uma questão central. E, portanto, a estabilidade emocional perdia temporariamente, mas a dignidade emocional, a dignidade de pessoa, nunca o perdi. Pronto. Agora, portanto, para mim, trabalhar, e é isso que eu costumo dizer constantemente, eu não trabalho, eu vivo. E há muitos que dizem, mas tu és workaholic, tu levantas-te às 5 da manhã, começas a trabalhar e só acabas de trabalhar às 10 da noite. Sim, é verdade, mas eu não trabalho, eu vivo. Então, mas qual é o teu hobby? O meu hobby é trabalhar, divirto-me à brava com o que faço. Mas Exato, mas é exatamente isso, sim, porque eu sinto na minha geração que nós temos que fazer realmente aquilo que gostamos, então nós procuramos sempre um trabalho que, pronto, que nos, como é que eu ia dizer, que nos encha a alma, certo? exatamente. Só que eu reparo nos mais novos que os sonhos deles são tão mais altos e tão ainda mais ambiciosos e acabam por ter também aqui a ferramenta do empreendedorismo mais, Sim. eu sinto isso, são muito mais empreendedores que nós, certo? Sim, mas isso também arriscam mais, são, claramente, e também não têm grandes Sim, alternativas. Mas vão arriscar mais e vão falhar mais. Mas não há problema, desde que o resto do sistema esteja preparado para acolher essa possibilidade de falha e de empoderá-los para um novo processo empreendedor, exato. também pode falhar, mas que acolhemos naturalmente e que reaproveitamos e criamos um novo processo. Uhum. E isso é que é uma adaptação, por exemplo, que nós ainda não temos. Aliás, deixa-me partilhar isto. Acho o Web Summit um nojo, mas tudo bem. Mas deixa estar. Porquê? Porquê? Sim. Porque é, mais uma vez, a fantochada de um sistema que efetivamente não está preparado para aconchegar o Web Summits. O Web Summit é uma coisa interessantíssima, espetacular, por aí fora. Num contexto onde a cultura e toda a estrutura cultural e toda a organização está preparada para acolher a criatividade, a inteligência e a digitalização da vida. É que não é da economia, é da vida. Depois há uma componente que é económica. Pronto. E, portanto, um Web Summit é uma coisa extraordinariamente interessante para quem esteja preparado para isto. A sociedade portuguesa e a Uhum. cultura portuguesa não estão preparadas para isto. Estão preparadas ainda, e na escola nós fazemos isso, é a pior coisa que pode existir, nós estamos preparados para ensinar as pessoas a serem trabalhadoras. Ou seja, não serem empreendedoras. Para dizer, epá, tens de ser empreendedor, é muito fixe, não sei o que, não sei o que mais. Mas depois por baixo estar a pensar assim, não, este estúpido Vieira está a trabalhar. O coitado não consegue Uhum. arranjar um trabalho seguro. Isto é um limitado. E, portanto, esta esquizofrenia e esta dissonância efetiva em Portugal cria condições de grande risco para os desgraçados empreendedores mais novos, ou seja, que têm menos experiência de vida e que vai ser difícil conseguirem responder a todos os desafios e a todas as dificuldades que vão encontrar com uma capacidade efetiva de resiliência que não construíram ao longo de 50 anos de vida, construíram ao longo de 15 Uhum. anos. E, portanto, Uhum. infelizmente, têm menos recursos, menos ferramentas, menos conhecimento, menos experiência para poder gerir bem isto. Pronto, tudo bem. Então nós temos que criar um ambiente envolvente
que permita fazer com que isto aconteça com naturalidade. Sim. Mas para isso é preciso ter pessoas com esta matriz de pensamento nos lugares de decisão em todos os sítios e mais alguns. Não temos. E, portanto, o Web Summit, que é uma coisa muito gira e podia ser muito interessante em vários sítios, em Portugal é uma fantochada muito interessante. Ponto final. Mas que gera um conjunto de perspectivas, expectativas e por aí fora, que levam à frustração dos desgraçados que investem neste processo. Uhum. E, portanto, eu acho que isto é uma treta, um engano tremendo. Mas pronto, mas está a decorrer, leva 70 mil pessoas, arranja dinheiro como o diabo, maravilha das maravilhas, uau, espetáculo, não sei o quê. Ok, eu só chamo a atenção, a Finlândia não se desenvolveu assim. A Dinamarca não se desenvolveu assim. E todos aqueles idiotas que se tentam desenvolver assim, como não estão dentro da sua cultura, isto não está adaptado à sua cultura, transformam-se, mas muitas vezes desestruturam-se. Pronto, e o que está a acontecer em Portugal, nomeadamente com as histórias do empreendedorismo, por aí fora, nomeadamente a inovação social, dá-me um gozo tremendo, porque eu sou, e já fiz pós-graduações nessa área, e por aí fora, e sou um apaixonado da inovação social há 30 anos. Aliás, inovação social e ambiental há 30 anos, e faço. Quando olho agora para o discurso da inovação social, rio-me tremendamente, porque eu já vi a geração anterior, a geração que tem até mais 10 anos do que eu, a fazer profunda inovação social e transformação societal efetiva, desde os anos 80, até te digo, desde os anos 70, na sociedade portuguesa, que efetivamente é sustentável, mas não é paga, não é reconhecida através da monetização que se fala muito hoje em dia, mas que efetivamente transformou esta sociedade e transformou-a de forma muito profunda. Portanto, a inovação social é uma coisa muito, muito, muito interessante, que tem acontecido com naturalidade, mas não com esta moda da treta que agora anda a ser feita e que depois vai bater ao Web Summit. Pronto. Qual é o problema disto tudo? É que enquanto a primeira inovação social é altamente sustentável porque está enraizada na cultura e transforma de uma forma equilibrada o sistema, e portanto nós olhamos para o mundo rural hoje em dia, ele não tem nada a ver com o que era há 30 anos, porque houve uma inovação societal impressionante nestes territórios. Quando nós olhamos para estas histórias e olhamos para o Web Summit e para o empreendedorismo e inovação social que está a ser feita, percebemos, ok, estamos aqui a criar umas experiências giras e umas esperanças vãs a muita gente que as vai pôr num determinado percurso que depois nem só não vão transformar, porque a realidade envolvente não permite essa transformação, como elas próprias vão sofrer com essa inovação, porque vão ficar frustradas pela incapacidade de fazer com que aconteça. Pronto. E então vão passar ali um período de 3, 5, 12, 15 anos em que não vão voltar a experimentar estas inovações porque sofreram com o resultado dela ter sido frustrante e ter levado, inclusivamente, à insustentabilidade financeira da pessoa e da família e à insustentabilidade emocional da pessoa e da família. Portanto, eu sou muito crítico, mas mesmo tremendamente crítico, a estas tretas fingidas e não sustentáveis. Pronto, e por isso é que eu sou um crítico imenso, embora eu passe a vida a fazer inovação social. Tenho passado a vida aí desde os 16 anos, há 40 anos que eu passo a vida a fazer inovação social. Mas, atenção, uma coisa é fazermos inovação social e inovação em nós próprios, outra coisa é falarmos da treta da inovação social ou numa perspectiva idílica, ou numa perspectiva académica, ou noutra perspectiva qualquer. E essa pode levar a criar problemas muito complicados para várias pessoas. Eu já os senti na prática. E por isso é que falo também desta maneira. E conheço muitos amigos da mesma geração e da geração anterior que passaram na prática por isto. E que pagaram caro por isto. Pronto. E, portanto, percebam o que é o risco de toda esta treta não sustentada, porque o contexto envolvente não facilita. Não, não de todo. Não, e porque eu acho que também aqui em Portugal está-se um bocado atrasado. E sobretudo na administração pública o pensamento é muito obtuso, é muito quadrado. Eu trabalho com a Pronto, administração pública em muitos contextos. Prefiro não te dar a minha opinião sincera, principalmente em não. público. Não, é melhor é melhor não entrarmos por aí porque este Exatamente. podcast é público e há de chegar também a estas pessoas. Exatamente. Não, prefiro Pronto, mas eu não acho dizer. também é uma oportunidade de finalmente, pronto, trazer estes espaços, isto tudo que estamos aqui a falar, começar a trazer esta tomada de consciência, não é? Mas Também olha, é deixa-me preciso as dizer pessoas uma estarem coisa que abertas para aí. exatamente. Mas deixa-me dizer uma coisa em relação à questão pública.
e em questão à administração pública, é miserável em vários aspectos, nomeadamente motivação e trabalho da felicidade das pessoas, mas se tu vais para os bancos e vais para muito setor privado, é tão miserável ou pior. Porquê? Pois, Porque na também administração sei pública tu disso, tens um sim. outro aspecto que é, apesar disto, nós temos alguma preocupação com as pessoas. Não é muito visível, mas existe. E não há Não aquela existe. pressão de eu ter que ter um Mas resultado, senão morro. Pronto. E isso protege um bocadinho eu as pessoas. senti isso quando passei do privado para o público, eu senti isso. E então Exatamente. achei, e na altura eu vou ficar aqui para sempre, Exatamente. Mas depois ficamos não na é? desmotivação e, portanto, depois a certa altura É, já não queremos isto. não. Há um meio ponto que se consegue em várias empresas privadas e em vários setores públicos, em vários espaços de intervenção pública. Olha, eu vou-te dar um exemplo muito simples. Trabalhar no IPDJ, em vários sítios do IPDJ, é espetacular. Porquê? Por pequenos pormenores. Primeiro, porque são equipas, e constroem o espírito de equipa. Depois, porque, como vêm do campo do desporto, têm uma cultura de colaboração, uma cultura de desporto, uma cultura de competição positiva. Pronto. Uhum. Juventude também é outro aspecto importante. E os líderes, há alguns anos, não digas a ninguém, que senão eles mudam. Há alguns anos que os líderes são mais ou menos os mesmos. E são os tipos impecáveis. E então criam um ambiente impecável. Portanto, o IPDJ tem a sorte de ter esse contexto. Pronto, vais para outros sítios. Por exemplo, no setor da saúde, tu tens sítios excepcionais. Porquê? Porque aquele grupo de líderes e aquela cultura daquele espaço é excepcional. Vais para outros, são francamente miseráveis, porque aquela cultura e aqueles líderes que refletem aquela cultura são miseráveis. Pronto, Uhum. portanto, mas depois vais para as empresas, é a mesma coisa. Tu tens, vou-te dar um exemplo muito concreto de, não te vou dizer o nome da empresa, mas pronto, de uma rede Sim. bancária, digamos assim, em que tu tens agências excepcionalmente interessantes e que toda a malta quer ir para lá trabalhar. E tens Uhum. agências em que ninguém lá quer trabalhar. E a organização é exatamente a mesma. E a cultura é estruturalmente a mesma, institucional é exatamente a mesma. Só que as lideranças próximas conseguem destruir qualquer ambiente. Ou construir. Pronto. Certo. Portanto, tu tens diversidades interessantes. E depois, a mesma empresa que tem uma cultura de exigência de resultados muito grande, num sítio, aquela equipa recebe-o como equipa e trabalha em conjunto de uma forma colaborativa e assume como desafios, e noutro sítio, aquele grupo de pessoas, que não é uma equipa, assume de forma individual e competitiva, consegue resultados, uns conseguem ótimos resultados, outros péssimos resultados, e no final aquilo tudo tende para ser uma verdadeira desgraça e sofrimento para todos. Portanto, isto dizemos assim, olha, é o público ou é o privado? Não, é o público ou o privado tem diferenças, dentro Uhum. dessas diferenças são aquelas culturas locais, regionais, aquelas culturas de equipa ou falta de cultura de equipa que faz uma diferença tremenda na forma como nós vivenciamos as coisas. E os resultados também decorrem da forma como nós vivenciamos as coisas. Portanto, Exatamente. é isto que é giro. Agora, na administração pública, a cultura habitual da administração pública e as lógicas da administração pública tendem para a desmotivação. Isso aí não tem qualquer dúvida. Sim, sim, O sim, sim. PDJ e alguns outros Afinal, exemplos que eu te dei positivos são mundos em que conseguiram aproveitar bem aquela parte positiva e ter este desafio constante, este rejuvenescimento constante. Já agora, a maior parte dos líderes que passaram pelo IPDJ, que estavam normalmente uhum. no topo, tinham acima de 45 anos e alguns mesmo 60. E eu continuo a aplaudir. E alguns deles mantiveram-se Ok. durante vários anos, apareceram lá com 30 e poucos anos, 40, 50, Uhum. chegaram ao poder com 50, 60 anos, portanto, são uns velhotes que têm um espírito altamente jovem e altamente criativo e de acolher e de desenvolver todo o resto. Pronto, e isso mantém esse espírito jovem, mas são Sim. velhotes. Mas são velhotes, que é uma coisa gira. Não, não, mas isso, por acaso eu posso dar aqui um exemplo bastante rápido, que é, eu tive uma empresa privada antes de ir para a função pública, eu tive uma empresa privada com o meu chefe, espero que ele não ouça isto, que acho que não vai chegar a este podcast, não estou a ver, mas era da minha idade praticamente, Sim, e o mindset era, pronto, de velhinho. muito mais velho. É. De pior do que velhinho, de velhinho Então a atrasadinho. coisa não correu bem entre nós. Claro, claro.
e não vai correr. Porque o Pronto, problema mas é só o que ele tal problema traz do mindset. isto. Sim, mas isto também pois são negócios, pronto, mais de família, e depois isto o pai passa para o filho não sei o quê, pronto, e depois não é só isso, o negócio ao passar para o filho deve se adaptar primeiro ao contexto que o rodeia, não é? E Não te esqueças que depois, o filho apropriou-se um conjunto de hábitos, de cultura, do anterior. Pronto, e é mas ele tem difícil que sair desse soltar, contexto. mas sistemicamente, se formos aqui a uma consciência mais Sim. sistémica, nós para fazermos diferente no sistema familiar temos que olhar para a frente, olhar para trás, certo? Depois deveria Pronto, ser, mas é para fazer diferente. Há alguns que não querem fazer diferente. E há outros que não são capazes de fazer pronto. diferente. E eu Querem, não são percebi que ele não capazes. queria fazer diferente, ele Exatamente. não queria, e eu dei-lhe a oportunidade, olha, vamos fazer por aqui, vamos fazer por ali. Não. Não, e eu, mas eu estou a Então pronto. trabalhar com. Então Tu pronto, não continua no entendes. teu caminho, porque é o teu direito, e eu vou para o meu. Não faz. Não faz. Exatamente, pronto, só que é engraçado que depois a minha consciência de há 4 anos já é diferente. Pronto, isto Exatamente. vai. Exatamente. É muito Assim curioso e como depois é a minha, interessante. se tu quiseres, Sim. depois as pessoas às vezes dizem, não, as pessoas tendem com a idade para ficar sempre mais, epá, sim, mais teimosos numas coisas e se forem inteligentes, mais abertos noutras. Portanto, as pessoas Uhum, mudam, têm etapas de consciência e depois estão mais conscientes num contexto, mas há aquele conceito também muito interessante da inteligência, que é o nosso cérebro funciona como uma esponja e de vez em quando precisa de ser uhum, apertada, espremida, deitar fora um conjunto de coisas para depois poder beber outras coisas. Esse é um conceito do Rego e mais um conjunto de pessoas da área de recursos humanos, uhum, muito interessante, que já tem para aí 25, 30 anos. E esse conceito da esponja é essencial. Nós precisamos de vez em quando de espremer a nossa esponja e libertarmos de um conjunto de ideias para sermos capazes de pôr a esponja dentro d'água e ela absorver outra vez outras coisas. Pronto. E isso é desconfortável, mas ao mesmo tempo é altamente libertador e criador de melhores soluções. Porque é uma consciência que se vai sintetizando. Pronto. A grande maioria das pessoas não faz isto. Prefere ficar com a esponja cheia, continuamente cheia, porque isso lhe dá confiança, lhe dá segurança. Pronto. Depois o mundo muda à volta e a esponja não exato. está capaz de perceber as mudanças que estão ali à volta. E esse é Uhum. um problema relativamente grave. Agora, provavelmente tu, provavelmente não sei quantas outras pessoas, vamos continuamente ao longo da vida construindo novos estados de consciência. E, portanto, hoje é baseado nisto, daqui a 3 anos, ou 7 anos, ou 10 Uhum. anos é baseado naquilo, depois vamos fazer um estudo num tema completamente diferente, precisamente para mudar a esponja e absorver coisas novas, e então a coisa muda. Temos a sorte de conhecer uma pessoa completamente diferente que nos transforma, porque isso Sim. também faz transformações em nós próprios. Os laços emocionais que criamos com outros mudam o nosso cérebro, isso está francamente estudado. O Daniel Siegel, por exemplo, estudou isso muito bem no campo da aprendizagem e da neuroaprendizagem, neuropsicossociologia. Um, e, portanto, nós, se nos ligarmos a outros, mudamos. E, portanto, nós, com uma grande facilidade, quando somos inteligentes para nos mudarmos e ligarmos a outras pessoas, podemos ir mudando os nossos estados de consciência. E, portanto, hoje eu posso ter esta consciência desta Verdade. forma, amanhã vou ter daquela. Há um padrão que vai manter-se? Claro, há claramente um padrão que se vai manter. E tem muito que ver, muitas vezes diz-se, e ainda está, parece que está mais ou menos evidente para todos, que é aquele padrão de moral e ética que nós construímos Uhum. entre os 4 anos e os 12 anos, aquele padrão de facto vai ser estrutura essencial da nossa existência durante muitos, 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 muitos anos. Não quer dizer que ele vai perdurar durante toda a vida, mas que ele vai ser um tronco comum que nos vai garantir durante muito tempo essa existência, sem dúvida, e a coerência de tudo o resto. E por isso é que, por exemplo, o professor Gomes Pedro, fala no sentido de coerência da criança. Porque ele diz que é a partir do sentido de coerência que a criança vai construindo por si própria, desde que nasce, aliás, ele até diz, se calhar até antes de nascer, mas é a partir desse sentido de coerência que ela vai construindo que ela vai aglomerar todas as outras experiências e todos os outros conhecimentos intelectuais que vai construindo. E, portanto, Uhum. o garantir o sentido de coerência da pessoa é das coisas mais extraordinárias. Quando nós conseguimos fazer isso, dar estabilidade suficiente para que a pessoa construa esse tronco
de coerência nos primeiros tempos de vida, então nós conseguimos fazer com que ela tenha capacidade de ir experimentando outras coisas sem nunca perder esse sentido de coerência. E isso é que lhe vai dar a estrutura toda de desenvolvimento seguro para o futuro. Certo. E, portanto, isso é uma das coisas que nós temos de fazer. Quando essa estrutura existe, e nós, além disso, conseguimos juntar mais um conjunto de peças, sim, esvaziamos a esponja, colamos a esponja, voltamos a esvaziar, voltamos a encher, voltamos a esvaziar, mas nunca perdemos esse tronco de coerência. E esse tronco de coerência faz-nos uma vida que nem sempre é feliz, nem sempre é um alegre, uau, espetáculo, mas tem sentido. Claro. E isso acho que é uma das coisas mais importantes ao longo de toda a existência. Sim. Agora, olha, quando a nossa falou conversa há vai bocado... longa. Pronto. Pronto, eu também hoje não estou a trabalhar, portanto estou mais tranquila, sim. mas sim, já estamos a entrar aqui na reta final. Há uma coisa que falou aí interessante dos vários estados de consciência que, pronto, vamos alcançando ao longo da vida, e fez-me lembrar aquele livro que eu ainda não li, que não consegui ainda ler, que é Os Estados Ampliados de Consciência, que o professor já leu. Não, por acaso ainda não, já li partes ainda do livro, mas ainda não li o livro pronto, todo. mas Li partes do livro. ainda não leu o livro todo. Mas é curioso, porque a pessoa em si é uma pessoa que está também numa câmara, sim. Não é? Na Câmara de Oeiras, sim, mas acho que é vereador. Não é? É vereador, é vereador. Sim, já foi diretor de recursos humanos, é vereador dos recursos humanos. Pronto, eu não vi, eu não percebi ainda qual foi o percurso. A formação de base é Sociologia. Mas o Armando tem uma história de vida muito interessante. Já foi da Assembleia da República, já foi deputado da Assembleia da República. Sim. Já foi do PSD, neste momento é próximo do PSD, mas não está no partido, porque gosta de ser uma pessoa livre. É uma coisa interessantíssima. Independente. E tem uma história de vida muito, muito interessante em múltiplos aspectos. Mesmo em termos familiares e tudo, tem uma história de vida muito interessante. E tem uma Mas parece ser uma pessoa bastante inspiradora, parece. Extraordinário, o Armando é extraordinário. Ele tem uma coisa que eu acho que foi importantíssima na vida dele, que é o pai dele sempre esteve ligado aos bombeiros, numa atitude solidária, é uma das pessoas de referência dos bombeiros, e educou com esse sentido altruísta. Pronto, felizmente ele também aprendeu música, e música de forma muito libertadora, e utiliza para múltiplas formas. E depois teve a sorte também de estudar, e de querer estudar, e de querer aprender. Sim. E passou sim. fisicamente, em termos de saúde, ali na sua adolescência precoce, passou ali uma fase muito complicada. E aquilo tudo construiu um ser verdadeiramente interessante e extraordinário, capaz de ganhar muita resiliência e capacidade de esforço e muita consciência. Sim, e, portanto, eu acho incrível. E o Armando, o Armando de facto é uma coisa, é uma pessoa especial, muito especial, e portanto juntou toda essa experiência emocional, sensorial que teve ao longo da vida com a inteligência de estudar sociologia, portanto sistemas complexos, compreender culturas e por aí fora, e passar naturalmente, também através disso, para todas as outras coisas. Nós chamamos conhecimentos alternativos, não são nada alternativos, nós é que lhes chamamos, são conhecimentos muito consistentes. Eu ouvi um podcast com ele já também, sim. E depois, pronto, começou com o seu conhecimento de ciência, da estrutura de pensamento científico, a explorar campos que realmente são diferentes. E esse é extremamente importante. Há um outro livro que eu também acho que é extremamente importante, e esse por acaso já o li todo, agora. Que é o da Ana Quitério, já vi, sobre a criança. O Ser Criança. Mas eu não li, já sei qual é. Esse livro também é um livro simples, libertador e que vai à essência. E quando juntamos ao do livro que eu referi, do Sentido de Coerência da Criança, como é que ele se chama? Do Gomes Pedro, de facto, estão ali coisas, tudo isto cola. E outra referência crucial é o Carlos Neto. O Carlos Neto, em termos de desenvolvimento das pessoas, o professor Carlos Neto, de motricidade humana, é outra pessoa verdadeiramente extraordinária em termos de conhecimento e de desenvolvimento das pessoas. E, portanto, quando nós temos a sorte de, no nosso corpo de amigos, de pessoas com quem nos relacionamos, não obrigatoriamente amigos, de ter a grande virtuosidade de poder conversar com estas pessoas, temos a sorte de poder chegar a determinado tipo de conhecimento que realmente é extraordinário. E quando temos a possibilidade de aceitar
à partida, quando não conhecemos, que ele pode ter uma ideia muito interessante, o outro também pode ter, e depois ouvimos e exploramos aquele caminho, arriscamos de facto a chegar a níveis de consciência que não só são níveis elevados, como são diversificados. Exato. E essa é outra coisa muito interessante que a nossa inteligência tem, que é nós podemos, é quase como se pudéssemos ter 15, 20, 30, 150, 480 caixinhas dentro do nosso cérebro, que abrimos em determinado momento para deixar sair dali um pouco de inteligência para outra caixinha qualquer. E quando temos o direito e a inteligência de fazer isto com alguma naturalidade, e por exemplo o Armando faz isso, mas não o Armando, é o Carlos Neto, o conjunto destas pessoas que eu estou a falar fazem isso. Então conseguimos ter a capacidade de perceber e adaptarmos a realidades completamente diferentes. E de sermos, eu às vezes costumo dizer, a empatia não é uma coisa que se sente, é para além de uma coisa que se sente, uma coisa que se pensa. E há uma empatia de caráter fisiológico e uma empatia química, há uma empatia espiritual, que é difícil de conseguir ter, mas há efetivamente uma empatia espiritual, e há uma empatia intelectual. E quando nós conseguimos, ou cognitiva, se nós quisermos, quando nós conseguimos ter a sorte de vivenciar estas empatias todas e elas serem coerentes entre si, ok, ótimo, isto dá-nos um sentido de serenidade e de equanimidade que realmente nos dá consistência e coerência à nossa vida. Uhum. Eu acho que é isso que algumas destas pessoas conseguem com muita naturalidade, e, portanto, depois até parecem pessoas calmas, parecem pessoas magníficas. No caso Sim, do pois é que Armando, depois bem pensa-se resolvidas. que estas pessoas. Sim, não, pensa-se que. Sim, é mesmo isso, pessoas resolvidas, mas pessoas que também procuram outros caminhos em paralelo, ou seja, nós só temos um caminho, mas vão procurando em paralelo aqui outras vias para conseguir depois ficarmos bem connosco próprios, não é? Eu, por exemplo, para o ano, ver se consigo, não sei, eu queria muito ter a experiência do Vipassana. Sim, eu ainda não Ficar fiz 10 dias nenhuma sem vez. falar. É Mas é que transformador. ficar 10 dias É sem transformador. falar, acho que é super transformador, mas também tenho consciência que eu tenho que fazer antes de constituir família, ser mãe, porque senão acho que não vai funcionar, não é? Sim, em princípio há mais facilidade de o fazer antes. Pronto, E portanto é o que bom não quer eu dizer que fazer nos depois, próximos 2 anos, pelo o que não menos. quer dizer que depois não voltes a fazer duas, três, quatro vezes. Exato, Porque todos aqueles que experimentaram até hoje voltaram a repetir. Ou é, então, se não é o voltaram que a eu repetir, ouço. tiveram vontade de voltar a repetir. Sim. Portanto, também por causa disso é que eu não experimento. Ainda não. Qualquer dia experimento. Porque realmente Pois, é professor. altamente transformador. É altamente transformador. Eu não fiz Sim, e ainda. acho que pronto, o Armando Soares passou por essa Sim, experiência sim, sim. Mas também. não só o Armando, conheço mais outras N pessoas, Eu várias também pessoas conheço mais que pessoas, fizeram, sim, sim, e todas mas elas não relatam falam. exatamente o mesmo. Eh, Sim, sim, mas isso não é muito sim. falado, sabe? Isso há pessoas que Não, nem não, sabem o que é que isso não. é. Olha, uma outra coisa, que há uns anos tive a felicidade também de trabalhar com as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Durante 3 anos, 3 anos e meio, trabalhei com elas. E elas várias vezes me convidaram, pelo menos umas 3 vezes, convidaram-me para fazer um retiro de 3 dias, um retiro do silêncio, que é uma outra via de fazer a coisa. E eu também nunca aceitei na altura, porque epá, tinha muita coisa, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil disponibilizar tempo para isso. Um, Se me convidarem agora para fazer 3 dias, faço-os. Porquê? Porque não é só Vipassana que faz de facto a diferença, é qualquer Uhum. momento de retiro de silêncio continuado faz uma diferença tremenda. Se for guiado por outras pessoas, e portanto, se nós não tivermos mesmo nenhuma preocupação, tivermos a ser totalmente guiados, faz uma diferença tremenda na nossa maneira de ver, de sentir e de pensar as coisas. E portanto, vale a pena Uhum. fazer. Portanto, há vários retiros de vários tipos de coisas que mudam de facto a nossa maneira de ser. E as irmãs insistiam para que eu fizesse. E eu nunca fiz por uma questão de falta de tempo e de inteligência para o fazer. Sim, sim, Hoje em sim, dia, sim. faria, garantidamente, porque de facto é também transformador. Portanto, isto são coisas que nada como experimentar. Sim, exatamente. Olha, professor, vamos se calhar finalizar, sim. Tem Sim, algum livro? Tenho uma pergunta, mas esta é uma curiosidade. Diga uma coisa, no seu dia a dia,
as publicações que vai fazendo, e eu percebi que, pronto, adaptou-se muito facilmente aqui também aqui às redes sociais. Faz tudo por computador ou mais telemóvel? Computador, suponho. Não, as duas coisas. As duas Faz coisas, os depende. dois. Sim, depende. Às Ok, vezes faço ok. via telemóvel, até porque tirei uma fotografia ou porque apanhei algo que estava a ver Sim, e faço por telemóvel. Outras vezes faço por computador. ok, Depende. ok. Depende, acima de tudo, da quantidade de tempo que eu consigo disponibilizar para pensar um bocadinho sobre o assunto e a vontade que tenho de partilhar qualquer coisa. Por Ok, exemplo, ok. 5 da manhã Pronto. acordo, escrevo um texto Sim, interessante que talvez possa ser partilhado, sim. seleciono uma parte e, quando estou a trabalhar no computador, seleciono uma parte e publico, ou Ok. adapto e publico, ou estou a passear num sítio qualquer e de repente, olha, isto é uma ideia gira, olha esta fotografia que relata claramente isto, e partilho a partir do telemóvel. Faço esta pergunta porque é assim, eu, por exemplo, faço praticamente tudo pelo telemóvel, mas anteontem fiz uma publicação no Instagram por computador e pensei, Uhum. isto se calhar por computador seria mais inteligente eu fazer isto por causa da dependência, porque é assim, como a pessoa diz, isto está assim plim plim, e é uma coisa, é outra, tá, Sim, pronto. Então a pessoa distrai-se e vai atrás, não é? é, Enquanto é. que se eu estiver no computador a escrever um texto ou a fazer uma, sei lá o quê, pronto, eu estou focada naquele objetivo e não vou distrair com mais nada, não é? É, E posso exatamente. depois ir fazer outra coisa. É porque eu quero mesmo começar a reduzir aqui o meu número de horas no telefone, que é um bocado É surreal. essencial, é essencial. Isso é mesmo Pronto, importante. última pergunta. Algum livro que recomendo sobre este tema da Não, intergeracionalidade? não, é giro. Por E isso, por acaso, há ok. dias perguntaste essa questão também sobre a intergeracionalidade, se havia Sim, algum livro. sim. Epá, eu voltei a procurar e ainda hoje, de manhã, estive aqui a ver também se encontrava mais alguma coisa. Não, há coisas já interessantes escritas, livros, não, nem mesmo em inglês, Hum, que é uma coisa interessante. Ou seja, intergeracionalidade das empresas. Já no Brasil, já há ideias interessantes, coisas interessantes, escritas, pequenos blogs, pequenas coisas muito interessantes. Um livro mesmo, não há. o A professor sério. escreva. Eh, não, não. Tenho mais que fazer. Por acaso, há N pessoas que dizem isso com muita frequência, que é, mas porquê que tu não escreves? Tu podias escrever uns livros. Não sei, pá, está bem, sim, mas não apetece. Lamento, não apetece. Prefiro uma conversa deste género, prefiro fazer outras coisas, resolver outros pequenos problemas, estar a Sim, liderar equipas e a transformar equipas, gosto imenso disso, adoro fazer isso. Sentar-me em ok. frente ao computador a escrever, não. Mas não é, não é. Ok, Uh, ok. Não Pode ser passa por aí. interessante, Mas mas não. se calhar daqui a uns anos, pá, nunca diga nunca, não é? Não sei, exatamente, não sei. Pode ser até que um dia eu me sente a escrever num sítio qualquer e em 3 ou 4 ou 5 dias escreva um livro, uma coisa perfeitamente normal, isso pode acontecer. Fazê-lo assim de forma propositada, Pois, eu não, percebo o que está a dizer. Sim, tem que fluir não mesmo. nasce, Sim, sim, exatamente. sim. Não Exato. consigo fazer. Ok. Tá Olha, bem? muito obrigada por esta conversa. De Sim. nada. Obrigado pelo convite. Ah, talvez volte, não sei, vamos ver, Sim, conforme a necessidade, se fizer sentido, está bem? sim, E vamos falando e vemos também aqui nas redes. é isso mesmo. Vamos comentando as E, nossas entretanto, se as coisas partilhas. forem É mudando interessante. ali onde estás, pronto, quem sabe um dia Vai poder lá. fazer alguma Não, coisa. vai. Sim, isso vai Pode ser acontecer de uma interessante. forma ou de Sim. outra, mas temos de perceber se é eu ainda lá dentro, eu cá fora, porque isto está Exatamente. tudo assim um bocado. Exatamente. Pronto. Faz parte. Portanto, sim, faz parte. Ok, pronto, Ok. muito obrigada, Obrigado professor. também pelo convite. E foi um gosto. Tá. Tá. E espero que gostem deste episódio. E para a semana regressamos com mais um. E não sei se vai ser sozinho ou se vai ser acompanhado, isso logo veremos. Ok. Beijinhos e fiquem bem.